Antes de começarmos essa jornada de sabedoria e transformação, inscreva-se no canal agora. Aqui, cada vídeo é um convite para despertar a consciência e expandir o entendimento sobre o mundo e sobre nós mesmos. Não perca a chance de caminhar conosco nessa busca pelo conhecimento profundo que pode mudar sua vida. Seja bem-vindo! Erva Lula, uma figura marcada por sua trajetória política e pessoal, carrega dentro de si as cicatrizes de uma luta incessante por justiça social e transformação. Mas além das batalhas públicas, existe uma dimensão menos visível, porém essencial, a da sabedoria interior que sustenta um líder verdadeiro. Foi nessa esfera que o ensinamento de Paulo Freire revelou uma verdade oculta, uma luz silenciosa que mudou a forma como Lula entende e exerce o poder. Paulo Freire, mais que um educador, foi um filósofo da liberdade. Seu legado transcende as salas de aula e ecoa como um chamado para a conscientização crítica e o diálogo genuíno. Em suas palavras, o verdadeiro líder não é aquele que impõe, mas aquele que escuta, que aprende com o outro, que reconhece a diversidade e a complexidade do povo que representa. Lula, ao se deparar com esse ensinamento, percebeu que liderança não se resume à força ou à autoridade, mas se fundamenta na escuta ativa e na empatia. Essa escuta não é passiva, é um ato de coragem e humildade, que exige abrir mão do ego para acolher as vozes do outro, especialmente as que vêm das margens, das periferias e dos silenciados. A verdade oculta que emergiu desse aprendizado foi que o poder, para ser legítimo e transformador, deve ser compartilhado e construído coletivamente. Paulo Freire ensinou que o diálogo autêntico é o caminho para a emancipação, pois é nele que nasce a consciência crítica e a possibilidade real de mudança social. Essa compreensão levou Lula a repensar sua forma de liderar. Ele entendeu que governar não é ditar ordens, mas facilitar processos, é inspirar e construir pontes entre diferentes realidades e interesses. Liderar é reconhecer que o conhecimento não está concentrado em um só, mas é plural e nasce do encontro de diferentes saberes. Além disso, o ensinamento freiriano trouxe à tona a importância do reconhecimento da cultura popular, da valorização das experiências e saberes do povo. Essa valorização não é um gesto simbólico, mas um compromisso real com a inclusão e a justiça. Lula viu, então, que a transformação social verdadeira depende da capacidade de ouvir com atenção e agir com responsabilidade, respeitando as vozes diversas que compõem a nação. Essa liderança dialogante e participativa cria raízes mais profundas e resultados mais sustentáveis. O impacto dessa verdade oculta reverberou em suas decisões políticas, em suas falas e em sua postura pública. Tornou-se mais claro que a liderança é uma tarefa de construção coletiva, que exige humildade para reconhecer erros, disposição para aprender e coragem para persistir. Assim, o encontro entre Lula e Paulo Freire não é apenas uma passagem simbólica na história da política brasileira, mas um ensinamento universal sobre o poder transformador da escuta e do diálogo. É um chamado para todos os líderes e cidadãos que desejam construir um mundo mais justo, inclusivo e humano. Ao mergulhar mais fundo no pensamento de Paulo Freire, Lula passou a compreender que a escuta verdadeira exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: a renúncia ao controle. Porque escutar não é apenas ouvir palavras, é permitir que o outro te atravesse, te transforme, te desafie. E esse é um ato político dos mais subversivos, sobretudo para quem ocupa posições de poder. Freire dizia que ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Essa frase, à primeira vista simples, contém uma revolução silenciosa. Ela destrói a ideia do líder como detentor do saber, e o reposiciona como parte de uma construção coletiva de consciência. A liderança que nasce desse entendimento é menos vertical e mais circular, menos discurso, mais presença. Lula começou a enxergar nas reuniões, nas caminhadas pelas comunidades, nos encontros com trabalhadores, um território fértil para essa escuta ativa. Aquele que antes subia ao palanque com a força da voz e da história, agora descia dele com mais frequência para ouvir o que os corpos calados queriam dizer. Começou a perceber que há uma sabedoria nos silêncios populares, uma linguagem nas entrelinhas da pobreza, da dor, da resistência. Paulo Freire também ensinou que toda opressão se perpetua pela negação da palavra. Quando o povo não fala, não sonha e não pensa com liberdade, ele é mantido sob um silêncio fabricado, um torpor social.
E quebrar esse silêncio não é dar voz, é devolver o direito de falar, é criar espaços onde o povo possa ser sujeito, e não apenas objeto das decisões. Essa foi a verdade oculta que se revelou a Lula como uma epifania política. Liderar, de verdade, é criar as condições para que o povo possa se liderar. Não se trata de substituir a voz dos excluídos pela própria, mas de abrir os canais para que essa voz retorne com força ao centro das decisões. É nesse ponto que liderança se transforma em serviço, não a serviço de si, mas da coletividade. E essa mudança de olhar também transformou a forma como Lula via os próprios erros. A pedagogia do oprimido, como ensinou Freire, não é uma pedagogia da perfeição, mas do processo. Ela entende que o sujeito histórico erra, cai, sofre, mas também aprende, levanta e recomeça. Isso libertou Lula de uma armadilha comum entre figuras públicas, a necessidade de manter a imagem intacta. Em vez disso, ele passou a admitir publicamente suas falhas, não como fraquezas, mas como momentos de aprendizado coletivo. Essa postura encontrou resistência, como era de se esperar. A política tradicional, marcada pela imposição e pela vaidade, teme o poder que nasce do diálogo e da humildade. Porque onde a escuta verdadeira, a transformação, e onde a transformação, o poder muda de mãos. Freire sabia disso, e por isso mesmo foi perseguido, silenciado, exilado. Mas Lula aprendeu a sustentar o desconforto, a permanecer onde muitos fogem, no terreno da complexidade. E ali, entendeu outra verdade freiriana, a de que a esperança não é uma emoção passiva, mas uma força ativa, uma escolha diária. Esperançar, dizia Freire, é agir, é lutar, é insistir na possibilidade de um mundo diferente. A partir desse ponto, Lula passou a carregar a esperança não como um símbolo retórico, mas como uma ética. Uma ética que o levava a ouvir mais do que falar, a buscar soluções construídas com os outros, a reconhecer que o povo não precisa apenas de promessas, mas de escuta, respeito e presença. Foi assim que o ensinamento de Paulo Freire não apenas tocou Lula, ele o moldou. Não o moldou como quem esculpe um ídolo, mas como quem desperta um ser inacabado para sua própria tarefa no mundo. E foi nesse despertar que Lula descobriu a verdadeira potência de liderar, não é conduzir massas obedientes, mas inspirar consciências críticas, capazes de caminhar por si. A verdade oculta, enfim, não estava em discursos prontos, nem em slogans políticos. Estava no ato silencioso e poderoso de sentar-se diante do outro e escutar. Estava na pedagogia da presença, na ética da humildade, na coragem de ser vulnerável diante de um povo que tanto sofreu. E para quem quiser compreender o que move os verdadeiros líderes, aqueles que transformam não apenas estruturas, mas almas, não basta olhar para suas vitórias. É preciso escutar onde eles aprenderam a escutar. Foi isso que Paulo Freire ensinou. E foi isso que Lula, enfim, compreendeu. Ao absorver essa pedagogia da escuta, Lula começou a compreender o Brasil com outros olhos, não mais como um território a ser administrado, mas como um organismo vivo, pulsante, cheio de vozes abafadas, memórias apagadas e potências esquecidas. O ensinamento de Paulo Freire, como uma semente lançada em solo fértil, germinou na consciência do líder que passou a ver a política não como instrumento de controle, mas como instrumento de libertação. Freire ensinava que ensinar é um ato de amor. Mas não um amor romântico, idealizado, e sim um amor concreto, ético, que exige presença, responsabilidade e risco. Amar, no pensamento de Freire, é comprometer-se com o outro, é enxergar sua dor como parte da nossa. Esse amor pedagógico é político por natureza, pois não separa o humano do social, o individual do coletivo. E foi com esse olhar que Lula começou a enxergar o povo, não como massa de manobra, não como eleitorado abstrato, mas como sujeitos históricos, carregados de dignidade. Esse olhar também transformou a forma como ele compreendia o sofrimento do povo. Antes, talvez, ele tivesse buscado remediar as dores com políticas públicas urgentes, e isso era necessário. Mas agora, com os olhos de Freire, passou a entender que a dor do povo não é apenas ausência de recursos, mas ausência de reconhecimento. A pior miséria é a invisibilidade. A fome, a exclusão, o abandono,
Não são apenas estatísticas, são a negação cotidiana da existência. E só quem escuta profundamente pode devolver essa existência ao outro. Porque escutar alguém é dizer, sem palavras, você importa. Você está aqui. Eu vejo você. É por isso que Freire falava da leitura do mundo antes da leitura da palavra. Para ele, ler o mundo é compreender as estruturas, os silêncios, as violências que moldam a vida das pessoas. E ensinar a ler o mundo é libertar. Lula passou, então, a fazer política como quem ensina a ler, não no sentido escolar, mas no sentido existencial. Políticas públicas, sim, mas também políticas da escuta, do afeto, da dignidade. Essa mudança, silenciosa e profunda, talvez jamais seja compreendida por quem olha para a política com os olhos da superfície. Mas aqueles que enxergam com a alma percebem, a presença de Paulo Freire na trajetória de Lula não é decorativa. É fundante. Está na forma como ele toca as mãos do povo.